Olá, IGN Brasil, tudo bom? Sim, eu estou de volta. Eu sou Marcos Oliveira, este é o IGN Hype. Sentiram saudades de mim? Eu também não. Eu queria agradecer aqui ao Pablo Miyazawa, que durante a minha ausência de 3 episódios foi o host deste maravilhoso podcast, né, Pablo? Foram 3? Foram 3. Pô, Marcos, foi um prazer, Muito inenarrável, substituir, vestir os seus sapatos e a sua cadeira. Foi muito bom, espero que você tenha aproveitado suas férias. Muitas coisas mudaram em sua vida. Sim. Que você tenha voltado aí bem descansado e pronto para mais uma jornada. Espero que você tenha gozado das férias. Eu gostei das férias, Gustavo Petrol. Que bom, que bom. Você gozou de outras coisas no trabalho? Ah, no trabalho não. Então, todos gozamos, todos gozemos, e este é o IGN Hype, o podcast mais legal do IGN Brasil. E hoje nós vamos falar de um assunto mamilos, polêmico, que a gente não quer fazer polêmica com ele, não. A gente quer pensar de outra maneira nesse assunto. A gente quer resolver essa polêmica de uma vez por todas, A gente não é quer mesmo? conversar, vamos bater aquele papo gostoso de bar, que este é o IGN Hype, e como sempre, não acredite na hype. Don't believe the hype. Então, esse tema aqui tá gerando uma polêmicazinha aí, tá uma briguinha, um nervosismo, um estresse, aquele frisson, fervor. Frisson. Frisson é o bom e velho exclusivo de plataformas e multiplataformas. Ai, que tema gostoso. Que tema cremoso, que tema crocante. Talvez eu preferisse estar no dentista nesse momento, gente. Porque eu vou te dizer, hein? Eu não entendo, mas eu quero entender com vocês. Vocês vão me ajudar a entender por que as pessoas fazem tanta fumaça em torno disso. assim. Onde há fumaça, há fogo, Há Gustavo fogo. Petró. É, eu Então a aprendi gente isso. tem que entender qual é a do fogo aqui, sabe? O fogo tá queimando quem? Tá incomodando quem? Mas acho que a gente tem que explicar melhor do que se trata, Para né? contextualizar, o que está acontecendo muitos jogos atualmente estão sendo lançados para um dos consoles de última geração, PlayStation 4 ou Xbox One, e também para o bom e velho PC. E os jogadores de PC estão colocando as mãos atrás da cabeça, dando aquele sorriso e falando: "Ah, que delícia, cara." PC raça mestre. Não falei isso. Não Não, é? partiu Não da saiu minha da boca dele. Tá bom, Gustavo desculpa, Petró. desculpa. Enquanto os jogadores de Xbox One estão falando: "Ei, cadê o meu Street Fighter V?" E ao mesmo tempo falando: "Ei, Quantum Break não era exclusivo pro meu console?" E os pessoal do PlayStation 4 falando: "Ei, cadê o meu Rise of the Tomb Raider?" E essas coisas estão rolando e as pessoas estão ficando incomodadas. E daí começa aquela coisa chata de: "Ai, seus chatos feios bobos que compram o PlayStation 4. Minha caixa preta é mais legal que a caixa preta de vocês." Quanta indignação, não é mesmo? Mas, gente, se a gente voltar um pouco lá pra trás, que eu acho que é onde a gente começa essa discussão de multiplataforma, a gente tem que voltar um pouquinho pra trás. Toda a discussão, quando você começa uma discussão, você tem que entender as origens do que você tá discutindo. A discussão é antiga mesmo. Exato. Mas eu acho que ela tá bem aflorada agora. O IGN tá no ar há quase um ano, né? Nós completaremos um ano aí na semana que vem. Aliás, parabéns pra nós, né? Um ano de IGN Brasil. Nesse último ano eu senti que a discussão ela foi crescendo. Lógico, a gente estava aí no primeiro ano das novas plataformas, né? O começo do ano passado ele foi relativamente bem manso, assim. Não foi um ano bom para nenhuma dessas duas plataformas aqui, a verde e a azul, exatamente. Começou com algumas expectativas, mas assim, não estava exatamente promissor. Terminou muito legal, cada dono de console pode comemorar aí o seu próprio console. Mas junto com isso, com essa maturação dessa nova geração, maturou-se também a discussão entre o meu console é melhor que o seu. A gente está trazendo de volta uma competição estranha, que não é uma competição de Sony versus Microsoft, como a gente tinha no começo aí desse assunto, Sega versus Nintendo. A discussão não é quem é melhor, Sony ou Microsoft. Não é A mais. discussão é um pouco diferente, ela tem um pouco mais de detalhes e eu ainda não consegui entender o que pega ali. A nuance virou assim, o que a gente ouve vindo de um lado o seu console não tem jogos. E o que vem do outro os jogos que nós temos são melhores que os do seu console. Mas os dois têm jogos e os dois têm jogos bons, gente. Exatamente, só que é aquela, assim, vamos terminar e desmistificar a guerra dos consoles. A guerra dos consoles existe por quê? Porque você compra um produto de tecnologia caro, muito caro, você leva ele para sua casa e você não pode traí-lo, abandoná-lo, porque é ele que você tem. A maioria das pessoas do mundo não tem dinheiro para ter um Xbox One, um PlayStation 4 e ainda um PC. Ah, não? Não.
Ah, pô. Só o Petró. Ah, bom. Pô, Só isso é o Petró. exceção, não sabia disso. É porque não. você faz propaganda de coisas aqui no podcast. Claro, né? claro, eu ganho dinheiro, claro. Então, você faz claro. propaganda de várias coisas aqui no podcast Claro. ele ganha dinheiro por Claro, fora, claro, né? Mentira, claro, gente, claro. mentira, Não, obviamente. claro que é mentira, né, gente? Pô. Mas enfim. Existe também um fator aí, ô Marcos, que a gente tem que levar em consideração. Os videogames são caros, as pessoas não querem assumir que elas cometeram um erro Exato. escolhendo uma plataforma X, sendo que elas queriam uma plataforma P, né? Ou, quer dizer, eles não podem se arrepender de uma compra. Então, se você comprou o Xbox One, você, mesmo que você pagou muito caro, você pagou em 12 vezes, você tá lá com aquelas prestações caindo, e daí você vê um jogo muito legal, você queria muito jogar Street Fighter V, ele não saiu pro seu Xbox One, daí você olha pra ele, você não vai admitir publicamente numa rede social, no comentário do IGN, que você fez um mau negócio comprando o Xbox One. Então você meio que veste aquela camisa meio como um processo também de você se convencer de que sua escolha foi a boa. Sim. Gente, mas sabe a quem escolha gosta? foi boa. Então, é exato Foi. o ponto. A escolha foi boa. Quem gosta desse tipo de atitude é a Microsoft e a Sony. Por quê? Porque se um jogador, em vez de ficar brigando, a minha plataforma é melhor, não importa se o jogo que... Fala assim, pô, Microsoft, por que vocês não conseguiram Street Fighter aqui pra minha plataforma? Que vocês... Pô, eu business, confiei em né? vocês, cara. Vem aqui, me ajuda. Ou a mesma coisa pra Sony quando... Pô, cadê o meu Rise of Tomb Raider, Sony? Pô, me ajuda, cara. Porque, gente, vocês têm que parar pra pensar que tudo isso que rola por trás pra uma coisa ser exclusiva pra um lado ou pro outro é negociar. É Claro. dinheiro. É negociação. É dinheiro, é uma coisa que não chega até o consumidor, é uma coisa que rola nos altos escalões dessas companhias, um monte de cara velho, de terno e gravata, entendeu? Que vão lá ficar discutindo, não, porque é o meu plano de negócios aqui, eu preciso vender X mil unidades e não sei o que aqui. É negócio, cara, é business, é a mesma coisa que a Coca-Cola faz com a Pepsi, tadinha. Mas eu acho que o grande questão que está inflamando mais essa guerra é porque antigamente a gente falava desse aqui, do verde e do azul. Quantum Break sai pro Xbox, Street Fighter sai pro PlayStation 4. Vamos fazer o color coding, gente. Verde é Xbox e azul é PlayStation. Vocês devem saber disso, mas Sim, enfim. nossos amigos daltônicos talvez vejam tudo cinza. Nossos amigos ouvintes talvez não vejam cores também. Exatamente. Aliás, peraí que isso aqui tá me dando toque, tá desincronizado. Aqui. Pronto. Ó, é o seguinte, a gente tava falando antes de verde contra azul, o meu Quantum Break contra o seu Street Fighter 5, até que agora tem um novo fiel da balança que chama PC. O Quantum Break vai sair pro PC e o Street Fighter 5 saiu pro PC. E o PC que tava lá quieto, calmo no seu canto, lá com seus jogos de tiro, com seus MOBAs, lá com seus clássicos que você compra no Seus Steam. RTS. que Agora, você tem o pessoal que joga PC vai jogar os mesmos games que o povo dos consoles está jogando. E a gente sabe que são públicos realmente distintos. São poucos os caras que conseguem ter um belo PC e um belo console de nova geração. Então, agora, eu acho que é isso que está deixando os caixistas e sonistas mais irados. Porque Agora antes estão o PC se não... voltando contra o PC. Exatamente, porque Mas o PC é- veio incomodar a questão. Ele, na verdade, é que o PC, ele sempre rolou isso. A exclusividade para PC, a exclusividade de console, nunca competiu com a exclusividade de PC. Sim. Jogos eram lançados para consoles e PC. Só que era sempre e PC. E Eu- PC. eu não- E 2 semanas depois, como no caso de vários jogos, por exemplo, a Ubisoft costuma lançar os jogos um pouco mais à tarde no PC, mas saem no PC. Todos os Assassin's Creed estão no PC. Tinha jogos que saíram muito antes no PC e depois Só que pra enquanto consoles. as pessoas estavam, no caso, por exemplo, do Assassin's Creed, brigando por quê? Ah, mas a versão de PS4 vai ter... A versão de PS3 vai ter missões exclusivas. Ou a versão do Xbox vai ter missões exclusivas no Call of Duty. É, o Call of O Duty, pessoal do é. PC recebia um pouco mais tarde, recebia o conteúdo inteiro, de boa, lá jogava tranquilamente. Agora, o que está acontecendo é jogos muito importantes no quesito de exclusividade, que traziam um certo vigor para os consoles, estão aparecendo no PC junto, imediatamente, com o lançamento da versão para consoles. Aconteceu isso no caso do Street Fighter. O Street Fighter saiu para PS4 e PC, e você ainda tem a questão do crossplay, você pode jogar, o jogador de PC pode jogar com a galera do PS4, então não tem nem falta de público aí. Tem uma galera grande para jogar. E o Quantum Break, que eu acho que é o grande estopim de toda essa discussão, porque o Quantum Break foi prometido no lançamento do Xbox One, na apresentação do Xbox One, como o exclusivo para Xbox One. E ele ia ser o grande jogo do Xbox One.
E hoje eles chegam e me falam, se você comprar no Xbox One, você vai ganhar uma versão para PC, né? Você vai ganhar uma cópia para PC. É a pré-venda do Quantum Na Break. pré-venda do Quantum Break. A versão de PC, Sim, o você- cross-buy, né? Você E ganha o cross-buy. a Microsoft está estudando o cross-buy para vários games de Exato. Xbox. E não sei se vai funcionar vice-versa. Tá meio nublado ainda, eles devem fazer um evento para divulgar isso. Porque eles têm o Windows 10, que é uma plataforma. Eles querem Exato. mais uma E plataforma. aí, no ponto que eu ia chegar é que vocês têm que lembrar que o Xbox One é da Microsoft. Sim, o E Windows. o Windows 10 também. é da Microsoft. A Microsoft adoraria que os jogadores de Xbox One se relacionassem melhor com os jogadores de PC, inclusive no crossplay, que é uma coisa muito bacana para todo mundo, gente. É o grande objetivo da empresa nos próximos anos e tem sido, né? Todas as reuniões que a gente tem com a Microsoft recentemente, a ênfase no Windows 10 e como o Windows 10 vai mudar a vida do jogador de game, tá muito clara. Acho que existe ali uma prerrogativa muito grande para o trabalho da Microsoft de fazer o jogador de Xbox One também querer jogar no seu computador de trabalho o mesmo jogo, ou também encarar o computador como uma plataforma de jogo, porque para a Microsoft realmente é tudo a mesma coisa. Mas Cai isso no que- mesmo cofrinho. Mas isso quer dizer... não, Talvez em pedaços diferentes. Vamos E do pensar. mas é uma questão de mudança de estratégia da Microsoft, inclusive com a mudança de CEO, com a saída do Steve Ballmer, entrada do... Satya Nadella. Obrigado, de novo, repita. Satya Nadella. Satya Nadella. Não sei se é essa a pronúncia, mas... Essa tia Nadella. Sua tia Nutella. Sutia Nutella. Que Bom, isso, gente. desculpa, Mas perdão. eu só queria- Mas então, é só para concluir, é uma estratégia desse novo CEO de unificar e abraçar em vez de dividir e conquistar, que era a estratégia anterior da Microsoft. O Satya Nadella, desde que ele entrou, e eu acompanhei isso muito de perto, porque quando ele entrou eu era repórter de tecnologia também, ele quis que a Microsoft focasse em serviços, muitos serviços. Então, é Office, é o Windows 10, né? Saiu um pouco dessa área de que você falou do Ballmer, né? Que era muito conquistar. Então, assim, pensa no sentido de negócios, de business. Eu tenho um Xbox que tá bem, vende, ok, não vamos entrar na questão quem vende mais, mas vende, entendeu? Tá vendendo bem, tem jogos legais. E eu tenho uma outra plataforma que também tem jogos. Por que eu não vou investir na outra? Se eu vou ganhar mais dinheiro ainda. Exato. Não faz sentido. Agora, o Quantum Break, por exemplo, eu lembro que foi anunciado um grande jogo de Xbox, tanto que mudou agora, né? Mudou até o ator, né, do jogo e tal. Ele teve umas mudanças bem drásticas. Eu não vejo problema algum de sair para PC. Eu sou um dono de Xbox, eu não vejo problema algum de sair o Quantum Break para PC, porque eu não me importo, eu fico feliz. Pelo contrário, eu fico feliz que mais pessoas vão poder jogar o game que eu quero jogar. Mas sabe o que eu acho que tá irritando as pessoas? Não é exatamente... não é o jogador de Xbox One que fica puto. Ele fica puto quando vem o jogador de PlayStation 4 e aponta na cara dele. Cadê o seu exclusivo? Mas por que É a questão de honra. Daí ele fica irritado. Eu acho que nenhum jogador de Xbox One, pouquíssimos vão ficar realmente chateados por conta própria, sem serem provocados. Por que ninguém chegou então e falou assim, o Street 5 aí, ó, vai ser pra PC também. Ou por que ninguém chegou, XCOM? Por que XCOM 2 é exclusivo? Não vai ser pro meu console? A gente não tá percebendo aqui que existe uma categoria de fãs que enche mais o saco do outro? É. Ou é tudo igual? É tudo faria do mesmo Não, saco? não, gente. Quando a Nem gente quero entra... entrar nessa. Porque assim, vamos deixar as coisas bem claras. Guerra de consoles é uma minoria vocal. Sim. Beleza, faz barulho. Eles Concordo. fazem muito Na barulho. internet hoje, né? qualquer Exato. pessoa Questão, faz. poucas pessoas fazendo muito barulho causam um impacto muito grande. Cadê meu XCOM no Xbox One, porra? Calma, cara. Desculpa. Você tá muito nervoso. XCOM é um caso à parte. XCOM é uma experiência focada no jogo teclado e mouse. Não, eu sei, eu falei só pra mim. Aí o que vai acontecer? Com o sucesso do XCOM, que a gente vai falar de XCOM, eu quero falar muito mais de XCOM, eu amei esse jogo. Com o sucesso de XCOM, pode ter certeza que ele vai ser pra console. Não, porque dá pra adaptar pra controles, enfim. Mas Vai dar. Inclusive o XCOM Enemy não foi lançado. Mas só pra deixar claro quem não tá me vendo, eu tava brincando, viu? Sim, então. Essa foi uma brincadeira. A gente tá falando aqui de jogos que saem em plataformas diferentes, mas assim, Street Fighter V sai no PlayStation 4. A Sony não tem nada a ver com o PC, certo? Não. Então, você imagina a reunião entre a Capcom e a Sony, falando assim, seguinte, Sony, a gente vai querer fazer exclusividade com vocês topam, vamos aí A e Sony tal. deu uma grana muito boa, né? Sony bancou essa exclusividade, mas a opção do PC, a Capcom não abriu mão.
a Capcom não abriria a mão de lançar o jogo pro PC também, principalmente para fazer aí a possibilidade das pessoas jogarem entre plataformas. Acho interessante que sempre que existe essa questão da exclusividade, o PC ele sai da discussão. Ele fica na dele. Sabe, mas é um ponto interessante porque não há uma grande entidade contra o qual a Microsoft ou a Sony podem brigar quando você pensa em PC. Porque a Microsoft, com certeza, é concorrente da Sony. A Microsoft vai tentar pegar jogos para ela e isso tirar da mão do PlayStation 4. Por quê? Porque ela quer vender consoles. Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Que é um A excelente Sony jogo, aliás. quer fazer a mesma coisa com o PlayStation 4. Ela quer vender consoles. O PC não é um console. O PC não concorre diretamente com o Xbox One, não concorre diretamente com o PlayStation 4. Quem joga no PC é um entusiasta, ele gasta muito dinheiro com essa máquina. E talvez daqui a alguns anos nós vejamos a Steam entrando nessa briga mais diretamente. Se ela tiver traquejo para entrar nessa briga, o que eu ainda não tenho certeza. Eu acho que não tem. Se eu né? conheço acho o Gabe que não New, tem. eu acho que ele vai querer ficar na dele. Talvez seja Ele é stealth meio- action. ele é meio assim, Ele é um vamos ver, ladino. vai, Ele é um ladino ali. Ele é esperto, ele é quieto, ele é na dele. Só que eles estão começando a trabalhar com hardware, estão testando o mercado, lançaram o Steam. O Steam, eu vou fazer um review mais aprofundado, eu tô testando lá em casa, mas o Steam Link é um negócio, pode ser assustador para os consoles futuramente. É uma caixinha minúscula que para quem tem PC paga $50, que é um preço barato, R$250, R$300, para você poder jogar os seus jogos de PC com um controle na sua televisão. É uma Apple TV da Valve. Exato. E Você ficou feliz, né? Fiquei muito feliz porque funciona maravilhosamente bem. E é barato, é simples, é direto, funciona super bem e faz os jogos. Eu joguei Firewatch na minha versão de PC, eu joguei na TV. Do lado do meu cachorrinho e da minha namorada, jogando lá. Joguei o Life is Strange da minha versão de PC, joguei na TV. E isso é uma coisa, quando você traz o PC pra living room, né, pra sala de estar, aí talvez os consoles comecem a se preocupar. Peraí, aí agora o cara tá concorrendo com a gente, porque antigamente era o PC lá no escritório, o PC lá no quarto, e na sala era o PS4 e o PlayStation e o Xbox tratando entre si. Mas é um, assim, eu sei que é legal. Tretando por espaço ali na estante. Eu conheço- no rack, né? Exato. Eu conheço pessoas até que fazem um pouco, né, um passo atrás do que tu fez instalando o Steam Link, que é botar o PC numa TV grande na sala, né? Sim. Ligar o PC de jogos. Mas eu vejo ainda que é uma coisa muito pequena, um público muito pequeno que faz isso. Ainda, com certeza. Tem que ainda se popularizar, só que nessa rabeira do PC tá pegando vários jogos aí por estar no Stealth Action, na furtividade, recebendo aí Quantum Break e coisa, e começar a aparecer esses jogos cada vez mais chamarem a atenção e o cara começar a olhar e falar: poxa, no Xbox 360 eu jogo Quantum Break, no Xbox One eu jogo Quantum Break, no PS4 eu jogo Street Fighter V, no PC eu jogo os dois. E aí? Eu gosto muito de pensar em possibilidades, né? Então, assim, a gente tá falando dessa galera brigando porque o Quantum Break vai ser pra PC, era pra Xbox. Um cara cancelou a pré-venda e falou pro Phil Spencer: eu tô cancelando a pré-venda agora porque você vai lançar pra PC e não sei o quê. Me sinto ofendido. Me sinto ofendido, não sei o que, o cara cancelou. E o Phil Spencer: pô, você tá puto. Aquilo que eu falei, você tá puto porque mais gente vai jogar o jogo que você tanto quer. Não dá pra entender. Ok, mas imagina, possibilidade, se Uncharted 4 sai pra PC. Possibilidade, hipoteticamente. Hipoteticamente. É Vamos muito- no mundo vamos mágico. no É mundo muito mágico. difícil, né? Porque o Uncharted 4 é produzido por uma second party, né? Assim, então ele é praticamente um produto da Sony que eles não abririam mão, Sim. né? Tô abrindo possibilidades. Sim, mas- Sony pensou assim: eu vou vender, pra cobrir o custo lá, hipoteticamente falando, pra cobrir o custo do Uncharted eu preciso vender X milhões de unidades. Eu não tenho o tanto na base instalada pra isso, porque não é todo mundo que tem um Play 4 vai comprar Uncharted 4. Aí, então, eu vou ter que lançar pra PC pra conseguir cobrir isso. E aí? Não, mas é interessante pensar É isso, interessante, porque a gente tá falando de Quantum hipoteticamente. Break, que é relativamente um jogo desconhecido, que ninguém sabe o que realmente vai É, dar, talvez é. não se torne uma franquia, tudo isso. Vamos falar de Halo. Halo saiu pra PC. Pois é. Exato. E tudo bem. E tudo bem. E daí também tem uma outra questão. A Microsoft tem muito mais interesse em lançar para PC do que a Sony. Claro. A Sony não tem interesse nenhum em lançar Claro. para PC. A Capcom não é uma second party. A Capcom é uma third party. Então foi uma negociata que eles fizeram para conseguir a exclusividade do Street Fighter V. A Sony bancou Só todo que o tour eles dos não se esportes. importaram tanto do PC tá lá. Mas se eles conseguissem pegar exclusivo só para eles, pode ter certeza que eles iam pegar. Iriam mesmo. A Microsoft, talvez, se eles fossem conversar com a Capcom para conseguir essa exclusividade, eles não teriam problema nenhum em falar: bota no PC também. Só que não fala PC, fala Windows.
E esse é o ponto. É, Quando isso aí. o Quantum Break, ele não vai sair para PC, gente. Ele vai sair para Windows 10. E nos próximos jogos que também foram anunciados multiplataformas, eles vão sair para Windows 10. Mas o Street Fighter 4 saiu pra PC. PC. O símbolo Street Fighter 5 saiu para PC. 5, desculpa. É, saiu porque pra ele PC. tá no Steam. Mas, exato. O símbolo do Windows não tá ali. É que, Não, tem uma questão, não. tem uma questão que é o seguinte, a Microsoft, ela tem uma loja que não é tão boa, mas ela tem uma loja que tu pode comprar aplicativos, o Office tu pode pegar do Windows 10 nessa loja, uma loja compartilhada com o celular Windows Phone, com os tablets Surface, com N dispositivos da Microsoft, então tudo é compartilhado ali. E tem jogos também, né? Mas os jogos eles vendem... O que me lembra muito essa loja é a loja do Mac. Não sei se vocês já viram no Mac, tem a loja de aplicativos então, Sim. do Mac. É a mesma coisa, mas funciona da mesma forma. O que a Microsoft quer é começar a colocar ali os jogos dela também, fazer as pessoas comprarem ali. Numa entendeu? entrevista- Não ir no Steam, entendeu? Por isso que são jogos Windows 10. Tu não compra no Steam, tu compra na loja do Windows 10. Agora, se vai ser bom ou não, eu acho que vai ser bom. Tu compra o jogo, Sim. baixa e joga. Numa entrevista recente, quando aconteceu o negócio do Killer Instinct sair para PC, o Phil Spencer, inclusive, falou que ele não se importa das pessoas comprarem jogos no Steam. Porque a plataforma é o Windows 10, independente de ser comprado no Steam Cara, ou não. o Windows é uma Então, plataforma, é o sistema de exato. operação mais alto do mundo. Se você PC. for pensar, de qualquer forma, independentemente disso, se eles conseguirem fazer uma integração bacana entre o Windows 10 e o Xbox One, se o cara comprar o jogo no Steam, essa integração funciona. Então ele não importa de onde vem a compra. Porque a compra, o dinheiro que eles vão tirar... Por exemplo, Quantum Break a gente pode pensar de outro jeito, que eles vão querer eles não vão querer dar esses 20%, 30% que é dado pra Valve, pro Steam. Até porque eles têm uma loja. Então, até né, porque cara? eles têm uma loja, mas há outros jogos que vêm por aí que vão ser lançados de third parties, que vão ser lançados exclusivamente para Xbox One e PC, eles não vão ter problema de ser lançado através do Steam, ou através da nuvem, ou através do Good Old Games. Não importa. Para eles importa que esse jogo esteja sendo jogado num dispositivo Windows 10, que possa se... Agora a gente já tem o streaming de Xbox One para o PC, Que funciona talvez super bem. futuramente a gente tenha o streaming de PC para o Xbox One. É bem legal, eu uso em casa isso aí, porque às vezes a TV tá ocupada, né? É. E aí eu jogo... Exato, isso gera uma facilidade para o jogador. A nossa conclusão aqui é que para as empresas está tudo bem. Para as empresas tá tudo Elas estão ótimo. fazendo e elas vão continuar fazendo. Isso aí é uma tendência que vai se tornar padrão daqui para frente. Eu A gente também vai acho, ver cada sim. vez mais esse tipo de conversa entre plataformas. E eu acho que a Sony, ela vai muito pra esse lado também, de lançar alguns dos seus games pra PC. Anota aí. Eu acho que ela não vai ficar nos exclusivos. Peraí, deixa eu anotar. Eu não vou anotar isso. Eu acho, um dia... Não sei. Eu acho que Não, não. mas Eu não acho tô que a falando- Sony não. Eu acho que Eu acho que a Sony talvez, não. cara. A Sony ainda preferiria que o jogo fosse lançado só pro console Eu dela. acho que assim, tem que pensar o seguinte, o pensamento é o seguinte, que eu acho, né? Então eu tô falando minha opinião. Eu preciso vender mais. Pra vender mais, eu tenho que expandir. Se eu não posso lançar no meu concorrente... Mas a eu Sony lanço no precisa PC. vender mais jogos ou ela precisa vender mais consoles? As duas coisas. Eu acho que mais o hardware. Porque daí você fala que você tem base instalada. E não, mas a questão da base instalada é que importa pra eles. Eu gostei da homenagem ao Dolinho aqui. A gente tinha que parar um minuto aqui para falar sobre a ausência do Dolinho. Vamos falar sobre multiplataforma? O Dolinho É ficou de muito fora. legal. Tiraram o Dolinho das Tiraram o propagandas Dolinho da das Dolly. Mas olha, eu sempre aprendi que a grana vem da venda de jogos e não de hardware, né? Então, Só não é que pra- quando isso é só pra dizer como que- você convence third parties a entendi. trazer os jogos Tem pro base seu lado? instalada, é verdade, Base aí sim. instalada. Vocês conseguem se lembrar de tantos exclusivos de cada plataforma assim que não foram feitos por estúdios praticamente internos nos últimos tempos? Pensa nos exclusivos de Play 4. Olha, Por exemplo, a gente- Bloodborne é de um estúdio externo. sim, Bloodborne é de um o estúdio The externo. Order. Sunset Overdrive que tá aqui é da Insomniac. Insomniac Insomniac Estúdio- fez jogo pra fez jogo pra PlayStation, né? PS4, Vários sim. jogos Não, pra- aí é outra Estúdio questão. externo. The Order é PlayStation 4, mas vamos pensar nos mais recentes. O Firewatch, por exemplo. Interessante. Firewatch saiu para Play 4 e saiu para PC, certo? Sim. Sabe? The Witness, Play 4 e PC. Mas daí é outra estratégia da Sony. Sim. É a estratégia da Sony de puxar os Os indies indies. e abraçar os indies. Esses jogos sairiam para PC de Sairiam qualquer pra maneira. PC de qualquer maneira. Exatamente. E isso E a é... Microsoft tá fazendo a mesma coisa com os indies. É PC e não sei o quê. Agora tem o Aritana, que saiu pra Xbox. Tem o... Cada uma tem a sua plataforma de jogos independentes, né? Então, o Idea Xbox. Tem vários jogos muito legais e é isso, cara. Sai pra PC também. Mas então, a gente tá Ó, falando de minorias. aqui, Rocket minorias. League, por exemplo, saiu agora pra Xbox também. né? Eles tinham uma exclusividade PC, ali Play de 4, quase agora um pra ano, Xbox, né? é. Sim. Tem um outro agora que a gente estava comentando que vai demorar para sair. Bom, não importa. De qualquer maneira,
existe, acho que são poucos os jogos em que as pessoas podem realmente reclamar que não tem no meu console e tem no seu. Né? Se eu só tenho o PlayStation 4, você tem o Xbox One. Infelizmente, eu tive que pegar o Xbox One daqui emprestado para jogar o Tomb Raider. Mas eu joguei The Witness e você não. Não que você quisesse, né? Mas assim, eu acho que existe um toma lá da cá muito saudável. Tipo, o cara tá louco pra jogar Street Fighter, ok. Infelizmente não vai poder jogar. Se ele quer mesmo jogar e ele só tem o Xbox One, e talvez ele vá atrás da versão pra PC se o PC dele for bom. Se o PC dele não for bom, putz, ele vai ficar triste. Mas, gente, essa é uma sensação que vocês estão tendo agora, e eu agora falando na condição de jornalista de games e gamer idoso. Cara, sempre foi assim, meu amigo. Sempre foi assim. E tem uma outra coisa, gente. Acho que Como era pior, na vocês verdade. arranjam tempo... Mas é que tinha uma coisa diferente naquela época. Tinha locadoras. Que A gente seja. jogava nas locadoras. Então, por exemplo, eu tinha um Mega Drive. E eu amo Sonic, sou fãzaço do Sonic. Mas eu também gosto do Super Mario. Adoro Mario. Como é que eu jogava? Eu ia na locadora, pegava lá R$5, ou nem era Cruzados, Cruzeiros, não lembro o que veio antes. Não, era URV, Unidade Real de Valor. Ia lá, minha avó deixava lá, pagava um X lá, eu ficava 1 hora jogando Super Mario. Aí eu chegava em casa, jogava o Sonic. Toda a minha gostava dos experiência... dois. Toda a minha experiência com o Dreamcast foi assim. Então, eu tenho um Dreamcast, enfim, mas Não que isso não seja possível hoje, né? Exato. A questão é, Mas eu não vejo pelo menos mais. a gente locadoras. se conformava com a situação. Existia uma campanha publicitária no auge da guerra entre a Sega e a Nintendo, no começo dos anos 90, Sega does what Nintendo don't. Eu lembro disso aí. Né? Era assim, a Sega tentava mostrar que ela era mais cool e descolada do que a Nintendo, porque afinal a Nintendo tinha a magia, tinha os games maravilhosos da Nintendo e um monte de third parties. A Sega não tinha todo aquele material, mas ela tinha ali uma vibe diferente, né? Era o videogame das pessoas descoladas, das pessoas legais. Se você jogava Nintendo, você era quadrado. Se você jogava Sega, você já era um cara mais velho, mais esperto e descolado do que os seus amigos. Essa era a campanha. O Super Nintendo era quadrado, o Mega Drive era todo mais arredondado. E moderno tinha aquele e tudo negócio, mais. Muito mais legal. Eu tô brincando. Todos os meus amigos jogavam Super Nintendo. Super Famicom, na verdade. O Super Nintendo não tinha nem lançado. E eu tinha o Mega Drive. E eu trouxe o Sonic de uma viagem. E eu coloquei o Sonic lá, era tipo setembro de 91. Meus amigos de Nintendo, eles ficaram chocados. Nunca tinham visto um jogo tão rápido. Ninguém saiu lá de casa puto da vida ou querendo comprar um Mega... Queriam jogar, sabiam que podiam jogar comigo. Mas assim, a gente simplesmente se conformava. Eu quero jogar esse Sonic no Super Nintendo. Não tem. Beleza, tudo bem, mas eu tenho um Super Mario World aqui. E simplesmente aceitava-se essa condição de que os jogos, essa plataforma e essa, elas são diferentes não apenas porque elas representam conceitos e estilos, mas é porque elas representam jogos diferentes. E hoje é realmente muito confuso. A pergunta que eu tenho respondido mais nos últimos 10 anos é: qual que eu compro? O Play ou o Xbox? Essa é a dúvida. É uma dúvida que realmente, cara, sabe o que eu posso dizer pra você? Qual controle você sente melhor na mão? Qual franquia você gosta mais? Você gosta mais de Uncharted? Eu nem entro nesse mérito, eu entro no mérito do mas- joystick, cara. Pega o joystick do Xbox, como é que você se sente? Ele é meio pesado, esquisito. Do PlayStation o cara já tá acostumado, porque a Sony foi muito esperta em manter o mesmo design do controle desde o PlayStation 2. A gente tá jogando com o controle do PlayStation 2 há quantos anos já, cara? 20 anos, sei lá. 20 e tantos. 21 esse ano. Pois é, e o do Play 1, né? Muito antes. Então, veja só, era uma questão de gosto mesmo, uma questão de adaptação sua à interface. Por exemplo, tem gente agora se acostuma mais com a interface da Sony do que a interface do Xbox. E os jogos são praticamente os mesmos. É muito pouca diferença entre o que tem e o que não tem. Mas esse ano parece que agora, Quantum Break, Street Fighter, o negócio ficou realmente mais Sabe que eu... prático. E tem uma coisa, só rapidinho. Tem os comparativos hoje, né? Se é o mesmo jogo em multiplataforma. Não, mas no Play 4 tem um pixel a mais. Que vão ali naquela combinar, bomba, cara. no Uma pessoa Xbox. normal não consegue diferenciar isso, não. Não, às vezes a gente aqui no IGN Sim, tem a vídeo gente de mostra comparação. a comparação. Eu não consigo ver. Pois assim, é. Pô, mas peraí, o que tem ali? Daí tu começa a ver nos comentários. Não, o do Xbox, o contraste é maior, tá mais escuro, o do Play tá menos. Gente, porque tudo isso é subjetivo. Claro Você que vai é. ver o que você quer ver. Claro. E assim, você... Vamos falar um pouquinho sobre imparcialidade? Vocês exigem tanto da gente o tempo inteiro, quando vocês falam que a gente não fez uma crítica imparcial. Uma Aqui crítica... é compromisso com a notícia. Gente, uma crítica é uma visão subjetiva de um autor, de um escritor, em relação a um objeto artístico. Não é imparcial. A sua crítica é muito E parcial. nunca será imparcial a minha crítica ou a crítica do Petrol, a Claro que crítica não. do Pablo. E se eu gosto do jogo e tu não Exato, gosta? exato. aí? E a questão é uma opinião e uma sugestão
do que a gente achou do jogo. Sempre. E você não precisa... Isso precisa que eu preciso que concordar vocês entrem na comigo. caso. Vocês não precisam concordar. Eu não sou comprado Então, pra dar uma nota exato, boa não. no jogo. Nem vamos entrar nesse termo, cara, porque esse é o, minha esse é o golpe, opinião, eu gostei. é o golpe baixo mais básico de quem quer desmoralizar a opinião de um crítico em relação a um jogo que Não, a nem pessoa tem uma jogo, opinião livros, contrária. filme, Fingir qualquer coisa. comida, restaurante. Mas o ponto é, tudo isso é subjetivo. Gráfico é subjetivo. Gráfico é subjetivo. Ai, não, porque aqui roda 1080 e outro roda 720. Ninguém vê essa diferença, gente. Fuck it. Você pode falar, não, eu vejo porque meu olho é muito acurado e eu não sei. Cara, já tá no 4K ali. E que grandes diferenças isso faz pra sua vida. A experiência de jogar o jogo é a mesma. O Witcher roda no PC, roda no Xbox One, roda no PS4 e nas todas as plataformas é o melhor jogo que rolou É um no jogo passado. sensacional em qualquer lugar que tu jogar. Exato. O E assim, conteúdo é o mesmo, o a cena é a gráfico mesma. tem slowdown ali, tem coisa aqui, mas a experiência do jogo... Eu entendo a cultura da trollagem da internet hoje. Você tem que pegar e encher o saco daquele cara, porque você não foi com a cara do avatar dele, ele é meio mala mesmo nos comentários, então eu vou começar a incomodar esse cara onde dói. E daí, exatamente o que acontece, são sonistas ou caras que usam o nickname PS4 Forever, essas coisas, incomodando os caixistas, e falar, cadê o seu exclusivo, e cadê não sei o quê. Eu acho isso muito divertido, eu acho que isso deve valer muito a pena para quem participa dessas discussões. O que eu acho mais engraçado de tudo isso é tentar determinar que o IGN Brasil, agora pegando um pouco de discussão mais filosófica, que o IGN Brasil é favorável a uma plataforma ou outra e que cada repórter ou cada escritor aqui puxa a sardinha para um lado ou para o outro deliberadamente, ou seja, de propósito. Eu tenho que rir disso, porque é a coisa é a última coisa que passa pela nossa cabeça, porque essencialmente nós amamos videogame. Não importa que tipo de joystick a gente vai segurar, não importa que jogo a gente vai testar. Tanto que aqui no IGN a gente não separa as equipes por editorias, né? O próprio IGN americano, eles têm especialistas em plataformas Mas ali. mesmo Então, assim, eles fazem tudo. fazem, mas tem O especialista em Nintendo. Existe o especialista em especialista em Nintendo, PS4. existe um podcast feito por um cara sobre Xbox, um podcast sobre PlayStation e outro sobre a Nintendo, e esses caras são meio que editores das plataformas. E aqui a gente não pode nem se permitir isso, por tamanho de equipe e também porque acho que não faz sentido, cara. Eu não quero ter aqui nessa equipe especialistas em PlayStation. Eu quero ter especialista em videogame, né? Se o cara joga no PlayStation, no Xbox, tanto faz. Deveria ser tanto faz. Mas a gente tem que entender também o lado do leitor que comprou muito feliz o Xbox One e adora Street Fighter e não vai jogar. E quando ele descobriu isso, eu acho que deve ter ficado muito decepcionado Dá um com aperto no todo peito. mundo. Tem até uma coisa que a gente até publicou na BGS. Quando teve a abertura da BGS, botaram o Phil Spencer e o Yoshi Ono, um do lado do outro, pra cortar a faixa, né, na inauguração. E eles fizeram uma brincadeirinha lá, tal, o Ono tava com o tradutor e eu ouvi, né, a gente até publicou isso, tava lá, ele falou bem alto. O Phil Spencer falou, gostaria muito que seu game tivesse no meu console. I wish your game was on my system, ele falou. E o Ono só riu. Mas a gente sabe que são business, ele sabe que foi uma negociação ali, entendeu? Ele não tá chateado, ai meu Deus, acabou Sabe minha que vida, não tem. Ele sabe que é uma negociação. Mas deixa eu abrir um entendeu? parênteses aqui, a gente citou o Phil Spencer muitas vezes, eu queria fechar esse assunto da guerra dos consoles. Beleza. Uma das minhas perguntas que eu fiz pro Phil Spencer na entrevista da BGS foi justamente sobre a guerra dos consoles e como as empresas lidam com isso. E agora a gente está falando de 2 consoles que estão aí disponíveis por preços muito semelhantes, jogos muito semelhantes, como é que tá essa sensação? Porque a guerra dos consoles, ela é velada, mas ela existe, né? Existe uma rivalidade comercial saudável entre as empresas e entre os seus consumidores. Eu fui muito massacrado nos comentários por cogitar para o chefão do Xbox One que existia uma guerra dos consoles, porque isso significa incitar essa guerra dos consoles. É um absurdo a gente pegar e ficar falando disso, porque não existe guerra dos consoles. Isso está na cabeça das pessoas. Hipocrisia! Pois é. Assim, Eu quero! Eu entendo os comentários, eu entendi a falha, assim... Realmente, quando você pergunta sobre uma coisa, você está criando uma situação em que ela existe. Né? Eu falei da guerra dos consoles porque eu acho que é uma realidade na cabeça do Phil Spencer. Todo dia ele acorda e vê lá o relatório de venda do Play 4, o relatório de venda do Xbox One e fala, tá, como é que eu alcanço esse cara? Como é que eu chego lá? Como é que eu vendo mais? E então, assim, pode não chamar de guerra, mas é uma realidade Claro, profissional do cara. Existe...
tem muito pouco tempo no mundo, tem muita gente com pouco tempo no mundo, e as pessoas têm que decidir o que eles vão comprar. Mas todo mundo que te criticou tá lá fazendo a guerra dos consoles nos outros comentários. Possivelmente. A gente, lógico, quando a gente fala de comentários de internet, a gente generaliza. Fala, vocês isso, vocês aquilo. A gente sabe que são Sim, indivíduos, né? São uma minoria, né? Fora aqueles psicopatas que criam vários perfis pra ficar incomodando a gente. Nós sabemos quem vocês Nós são. sabemos quem vocês são. Esses psicopatas aí é um caso à parte. Mas, de modo geral, os caras que comentam no IGN Brasil são caras muito centrados e muito maduros. Eles sabem o que eles estão falando. E eles estão simplesmente se defendendo ali. Eu não vejo ninguém atacando simplesmente por atacar, salvo uns trolls malucos. Que Mas sempre vai ter, gente. Não tem como fugir. E o cara tá lá. Então, nossa matéria sobre o Quantum Break no PC, muitos comentários. A gente até ficou surpreso em relação a isso. Mas é simplesmente gente respondendo a provocação de outras. Porque é divertido, é saudável, é gostoso. As pessoas querem realmente sentir que eles ganharam aquele dia. E venceram. E você vai cutucar o cara onde dói. Você vai pisar no pé dele, no dedinho machucado dele. Que é justamente, cara, você achava que sua máquina era muito melhor que a minha. A minha é melhor que a sua. Ninguém vai ganhar essa guerra aí, ninguém vai ganhar, cara. Não importa quem vença, nós perdemos, sabe? Na verdade, acho que a gente tinha que comemorar. Todos nós ganhamos, cara. Olha como os videogames são legais. Exato, esse é o ponto. Uma coisa que eu acho interessante é que antigamente havia uma incitação desse conceito de guerra dos consoles por parte das empresas. Antigamente, eu digo antigamente, na época como você estava conversando sobre da Sega e da Nintendo. Sega do Nintendo e tudo mais. Tem um livro Console Wars. Isso, tem um livro chamado Console Wars. E essa guerra dos consoles, ela existia muito mais comercialmente e publicitariamente do que pro jogador. Como você mesmo disse, os seus amigos jogaram o Sonic e não ficaram putos de não poder jogar o Sonic no Super Nintendo. Eles invejaram o meu Sonic, mas eu invejava o Super Mario World deles. Exato, mas não era isso. O que aconteceu? Internet, facilidade de comunicação, um monte de gente que não se conhece anonimamente falando entre si. O que mudou é que rolou um shift. Mudou totalmente. As empresas hoje, elas são muito políticas umas com as outras. Com certeza. A Microsoft falando pra Sony, Sony, parabéns aí pelos seus 20 milhões de consoles vendidos. Vocês são lindos, nós te amamos, Sony. Microsoft, me dá um abraço aqui, Microsoft. Mas eu vou botar lenha aqui agora. Eu vou botar lenha. O público tá lá. Se martelando, se marreteando e tretando. E eles estão jantando juntos, né? E os caras estão batendo papo lá. Falou, estamos ganhando uma grana aqui que tá maravilha, né? Vai viajar pra onde nessas O férias? Andrew House e o Phil Spencer estão lá, se liga. Ei, vai ver o jogo hoje? Libertadores rolando. E isso acontece aqui no Brasil, entre os executivos das representantes das publishers. Mas realmente, era um mundo muito mais selvagem no passado. Mas eu quero botar uma linha na fogueira que é o seguinte. Voltemos 2 anos e meio, E3 2013, se não me engano. A Microsoft fez lá o anúncio dela de manhã, Xbox, o preço, o sistema, não sei o que, blá, blá. O que a Sony fez? Marcola na Mas noite. daí é um ponto, é o console. E elas, quando é console, elas brigam. Então, mas que eu tô quando é falando. software, elas não brigam. O que a Microsoft fez? A Sony foi lá e zoou a Microsoft. O nosso preço é $100 mais baixo, eles fizeram na hora, cara. Eu certeza que foi muito Nosso preço é $100 rápido. mais baixo e vocês podem trocar jogos entre si, galerinha. Isso. Que não vai acontecer no Microsoft. Daí a Microsoft teve que correr atrás e falar, não, vocês vão poder trocar jogos. Só que daí... Foi horrível. É um momento... Foi maravilhoso. Mas o ponto é um momento pontual em que duas empresas estão apresentando os consoles que vão ser usados pelos próximos 10 anos e no console elas brigam. Na tecnologia dos consoles elas brigam. Tem que brigar mesmo. Cara. Daí sim. Só que daí a questão de software, dessas coisas... Super político, parabéns pela venda aí, cara, parabéns não sei o quê. Parabéns pelo lançamento do Street 5, parabéns pelo feliz por lançamento você. É engraçado, a gente... Miami Dolphins vai jogar. Essas coisas têm que acontecer, elas são saudáveis pra gente. Então quem pega e fala, essa guerra dos consoles que vocês aí ficam contaminando a indústria, não é isso, cara, a guerra dos consoles é super saudável, ela faz o nosso negócio existir. Desde que a indústria dos games é a indústria dos games, precisa ter uma rivalidade entre 2 e 3 empresas. Vamos pensar, antes da era da Nintendo, que a Sega veio lá e incomodou bastante, existia a era da Atari. A era do Atari era o seguinte, era uma empresa e um monte de outras empresas clonando os jogos e enchendo de cartuchos as lojas e enchendo de clones de consoles, mas era tudo uma única plataforma. E tinha os caras que jogavam no PC, no Amiga, ok? Tinha outros consoles, sim, menores, outras variações do Atari depois, mas assim, videogame era Atari. Daí... morreu a indústria dos games. E aí ressurgiu a indústria dos games com a Nintendo. E videogame virou Nintendo. E tava tudo muito bem. Até que chegou lá uma empresa japonesa que fazia fliperama, chamada Sega,
Service Games. Pois é, vocês têm que ler essa história, gente. Guerra dos Consoles, da editora Intrínseca, tá nas livrarias. Vale cada uma das 600 páginas, é maravilhoso. Eu tô para publicar entrevista com o autor há 3 meses, então conseguirei esse ano. A história tá muito bem explicada lá. A Nintendo estava de boa, surfando na vitória, nunca ia acontecer nada. Daí, o presidente da SEGA do Japão contratou um cara chamado Tom Kalinske, que era um executivo da indústria de brinquedos, e falou, eu quero que a SEGA seja alguma coisa na América, a gente precisa vencer essa Nintendo aí, qual é a sua estratégia? E a estratégia do Tom Kalinske, que era um cara muito esperto, do ponto de vista de marketing, né? Ele criou a Barbie. Basicamente, ele criou a ideia de uma boneca como a Barbie e trabalhou também com carrinhos de brinquedo e tudo mais. Ele falou, tá, então a gente vai pra porrada com a Nintendo. A gente vai mostrar que os nossos produtos são tão melhores que a Nintendo que as pessoas vão ter vergonha de não estar aqui do nosso lado. E foi agressivo mesmo com essa campanha. A SEGA faz o que a Nintendo não faz, mostrando que eles eram muito mais cool, muito mais descolados. Começou uma guerra de nervos nos bastidores dessas empresas, que esses caras não podiam se ver em eventos que começavam a bater boca, cara. Tem um momento em que ele bate boca com o Howard Lincoln, que era o chairman da Nintendo na época, era tipo um número 2 ali. E... O Red de hoje seria uma coisa assim? Mais ou menos. Ele era um comandante, um porta-voz, e era pancada, assim, porque a Nintendo dizia que a SEGA estava estragando a indústria com as suas atitudes, com a maneira de trabalhar, e a SEGA, do jeito dela, tentava se proteger e falava, não, a gente tem que acabar com esse monopólio da Nintendo. E teve um momento que a SEGA passou a Nintendo. Isso foi um momento incrível para os gamers. Para quem jogava videogame, mesmo no Brasil aqui, a gente só tinha clones, a gente tinha Tectoy lançando o Master System, o Mega Drive. Muito cartucho pirata de Nintendo, um monte de clone, Playtronic que não tinha entrado. A gente sentia essa vibração da guerra dos consoles vindo lá da Califórnia pro Brasil, sabe? A gente sentia que ou você estava de um lado ou você estava do outro. Ou você tinha o Master System e o Mega Drive, ou você tinha os clones do Nintendinho, ou o Super Famicom e Nintendo. Era incrível, e era gostoso, era saudável. Não era essa maluquice, coisa de psicopata que a gente tem hoje, de pessoas realmente se xingando e se ofendendo por suas escolhas pessoais. Escolhas pessoais. Que é isso, cara? Ou você escolhe hoje usar um iPhone, ou você escolhe usar um Windows Phone, um celular com Android, sabe? Tanto faz. O problema é seu. Isso só acontece nos games. Não, Desculpa, no futebol também. Não, mas, Pablo, eu acho que questão de celular, você entra num site de tecnologia hoje, Sim. quando fala alguma coisa do iPhone, por exemplo, o bug do iPhone permite brincar o iPhone. Chupa! Ó, aqui o Windows Phone. Ó, temos um Android, Phone, um iPhone e um Windows Phone aqui, nessa mesa. Nessa mesa. E daí rolam discussões acaloradas sobre qual plataforma é melhor. É muito doido trazer a discussão, a vibração do futebol pra dentro da indústria de games. Porque quando você fala de guerra dos consoles, você não tava ali vestindo uma camisa de futebol. Quando você falava de SEGA e Nintendo, não era que eu vestia a camisa da SEGA como eu visto a camisa do São Paulo. Mas hoje em dia virou uma coisa assim. E, gente, todas as pessoas que estão torcendo por essas empresas como se estivessem no estádio, não estão ganhando nada para isso. A empresa, ela te chama de fã leal, mas você realmente está talvez perdendo um pouco do seu tempo em levar isso tão a sério. Ao mesmo tempo, é gostoso levar a sério as coisas, né? A gente tá falando de entretenimento, mas a gente aqui no IGN leva entretenimento a sério. Eu acho muito divertida essa paixão. Eu não gosto de maluco. Mas querer defender a sua compra e querer defender que um produto é melhor que o outro, sem ofender o outro cara, sem... se tem embasamento, uma discussão saudável, acho que é legal. E ela acontece tudo, na maioria das vezes, pelo que a gente vê, a gente acha muito legal e a gente vai... Gera memes legais. Gera memes. A gente vai continuar instigando essa disputa saudável entre as plataformas. É bom pra gente, não por causa da audiência, mas é bom porque, inclusive, a gente tem que entender melhor o contexto que a gente tá, porque é muito doido mesmo hoje em dia. Sabe, um jogo não sai pro outro console e sai, e daí daqui a 10 meses a gente vai jogar Tomb Raider no PlayStation. Vai ser muito esquisito jogar Tomb Raider. E sabe o que vão estar falando? Olha, no PlayStation 4 tá muito melhor que no Xbox, olha. Porque precisa falar, mas no Xbox nós jogamos 10 meses antes, Você tá jogando um jogo tá chegando, velho. Exatamente, eles vão lançar com DLC no Play 4. E chega com todos os DLCs. Edição definitiva. A gente só queria dizer que a gente sabe exatamente o que vocês vão falar sobre essas coisas. Já. A gente nos comentários desse podcast também. A gente lança uma matéria e a gente, olha... Se prepara que vão falar isso. E daí a gente até faz umas apostinhas entre nós aqui. Vamos falar isso? Vamos falar isso. Sai lá, aparece. Vocês acham que os exclusivos vão ficar cada vez mais raros? Por exemplo, tô pensando aqui friamente, superficialmente. Sony, tem dois que a gente sabe que são fortes, que é o Uncharted e God of War.
Sim, são... Microsoft, vamos lá, vamos pegar Halo e Gears of War. Tem os dois ali. A gente tá falando de franquias pessoais, né? Pessoais, e são bem diferentes entre si, aliás, né? É interessante a gente não ter colocado a Nintendo atualmente em Eu ia nenhum falar momento da dessa Nintendo. jogada. Porque, assim, se a gente vai falar de exclusivo, a gente tem que falar de Nintendo. A Nintendo é a única que nunca se abriu pra nada. E agora, finalmente, ela está se abrindo pra uma nova plataforma, que são os celular. smartphones. Então, a gente vai ver, finalmente, um jogo do Super Mario em um negócio diferente, que não tem a marca Nintendo escrita. Exato. Isso vai ser um choque, E é um na grande verdade. marco. É Isso um é um marco, grande é um choque, é uma marco. grande Isso é muito mudança. importante. É um marco tão grande Mas quanto... assim, eu acho que ela demorou, cara. Demorou. Muito. Demorou. Mas você Demorou sabe o que muito. esse movimento causou, né? A especulação de que logo a gente vai ver com a Nintendo o que aconteceu com a SEGA. Né? A SEGA A deixa de ser uma Nintendo fabricante morreu? de consoles e começou a colocar jogos... Hoje você tem jogos da SEGA em todas as plataformas, mas antigamente a SEGA era uma player que fabricava console até que desistiu. Muita gente torce pra isso acontecer com a Nintendo. Torce de uma maneira assim, tipo, ó, tá vendo? A Nintendo não tá bem, tá decadente. Olha, eu acho que a Nintendo vai ter o mesmo destino da E SEGA. se a Nintendo lança o Super Mario Galaxy 3 só pra Xbox One? E aí, como é que vai ser o mercado? Não, mas deixa eu falar. Essa torcida da Nintendo fazer acontecer isso com a Nintendo é porque as pessoas querem jogar o Super Claro, Mario. mas não Galaxy, querem comprar um Xbox videogame One. caro pra jogar isso. Mais um videogame. Então, não, mas a questão é assim, elas não querem comprar o Wii U, só que elas querem jogar Zelda. E é por isso que elas torcem pra Nintendo dar errado no setor de consoles. É, eu não Porque se a torço. Nintendo der errado no setor de consoles, o Zelda vai acabar aparecendo ali no PlayStation 4 e no Xbox One. Eu não torço. Eu não torço nada, eu quero muito que a Nintendo dê certo. E a Nintendo dá certo. Gente, a Nintendo tá bem. A Nintendo não tá mal. Tá A Nintendo passando... morreu? A Nintendo voltou? É, A SEGA voltou. todas Cara, essas coisas. Eu acabei de ter uma mini discussão lá em cima na redação e foi engraçado. Alguém comentou que ouviu falar a seguinte frase: "Ih, esse pessoal do IGN aí é tudo nintendista". Daí eu te falo, graças a Deus, meu amigo, porque quem não gosta de jogos da Nintendo não gosta de videogames. E eu vou repetir isso de novo. Se Quem você não? não gosta de Nintendo, você não gosta de videogames. Daí alguém lá respondeu, não, mas eu não gosto da Nintendo. Eu falei, você tá maluco, cara. Sem Nintendo, você não estaria aqui sentado nessa cadeira. E Exato. tudo mais. Quem não Daí, gosta de samba, bom sujeito não é. Exatamente. Sem Nintendo, cara, a gente não estaria aqui hoje conversando sobre isso. Então, assim, é transcendental. A gente não precisa nem colocar a Nintendo na discussão, entendeu? Ó, concurso. A Nintendo é o motivo de muitos de nós estarmos aqui hoje. E não porque... Eu não tô falando da Nintendo de hoje. Tô falando da Nintendo como conceito, como ideia, como representação do que foi o videogame por muitos anos. Agora, se ela fez cagadas nos últimos anos, se ela perdeu espaço, se ela começou a tomar decisões equivocadas, isso aí é uma outra história. Eu tô falando assim, a Nintendo de hoje não representa aquela Nintendo que eu estou falando. Mas assim, quem diz que não gosta de nenhum jogo da Nintendo tá mentindo ou não gosta de games. Minimamente respeite a Nintendo pela importância que ela tem Exatamente. pro hobby, pra mídia de entretenimento que você gosta tanto. Não Exato. tem como não gostar de Super Mario. Tem tantas versões, uma tem que gostar, Cara, você pode não gostar do Super Não tem Mario, como, mas é você tão pode ter legal. que respeitar a importância do Mario pra indústria de videogame. E não falar bobagem, E falando não que falar é... bobagem. Não falar, ai, Mario é uma bosta. Não é uma bosta, cara. Todos os jogos que tem pulo até hoje se inspiraram no pulo do Super Mario. Mas vocês não responderam a minha pergunta. Vocês acham que os exclusivos vão acabar... Então, eu queria diminuindo? elaborar um pouco sobre a questão dos exclusivos. Exclusivos têm um outro motivo pra existirem. Ah, claro, vender O console. outro motivo ainda. Ah, desculpa, perdão. É difícil, era mais difícil ainda, tá ficando cada vez mais fácil, mas era muito difícil antigamente fazer multiplataforma. Se você for pensar na época do Super Nintendo, no Mega Drive, quando a gente começou a ver um multiplataforma ou outro de maneira meio crua ali. Por exemplo, se você for pensar na questão do Mortal Kombat do Super Nintendo e o Mortal Kombat do Mega Drive, tinha muitas diferenças entre as duas versões. E foi uma grande surpresa na época quando descobriu-se que o jogo ia sair para as duas plataformas. Sim. Só que o grande trunfo da SEGA na época foi falar assim, o nosso Mortal Kombat é completo, o nosso tem sangue vermelho. O da concorrente não tem sangue vermelho. Exato. O da Pois é, suor. não, era verde, né? Era verde, era Eu não verde. lembro se era verde, eu lembro que Eu acho que era verde. Só suor. Era Bom. desagradável de ver, Mas... mas... que eu jogava no Mega Drive. Então, Então, daí mas tinha isso não era definidor de compra Não, na não, época. Não Não, era, jamais, não jamais. era. Você não comprava um console por causa disso. Daí tinha também o Doom.
O Doom no Mega Drive era mais rápido, mas o Doom no Super Nintendo tinha a melhor música e o Doom do PC era a versão... Super Street Fighter 2, Super 40 mega no Mega Drive, 32 mega no Super Aí, Nintendo. e o Aladdin de Super Nintendo, que você atirava maçãs, e o Aladdin de Mega Drive, que você usava uma espada. Que era melhor do Mega Drive, Isso que era ainda. mais E por animado. que essas multiplataformas, esses jogos eram tão diferentes em plataformas? Primeiro, requisições da Nintendo, que não queria tanta violência, também não sei o quê, pra dar o selinho de Seal of Approval da Sim. Nintendo, né? Que não Mas existe também mais. porque o hardware Mega Drive e o hardware Super Nintendo eram hardwares absolutamente diferentes. Você não fazia um jogo e fazia duas versões dele. Você fazia 2 jogos. E isso continuou acontecendo por muito tempo. Por quê? Daí a gente entra em coisas de hardware, arquitetura de hardware, a dificuldade de desenvolver para um hardware, para um software, para uma plataforma específica. PlayStation 3 sofreu muito com isso no começo da geração passada. Muito difícil Porque de era ser muito desenvolvido. difícil de desenvolver jogos para o PlayStation. Jogos Ele tinha multiplataforma ficavam melhores. ele até tinha no 8 Xbox, né? MB de memória, mas você não conseguia aproveitar esses 8 MB de memória direito. Às vezes a performance de um console que era tecnicamente superior, que era o PlayStation 3 em relação ao Xbox 360, ficava pior a performance dos jogos porque os desenvolvedores sofriam para fazer aquele negócio louco funcionar, e aquele negócio louco só existia porque a PlayStation estava sofrendo muito com pirataria, não queria mais aquilo acontecendo. E isso, ao longo das gerações todas, foi mudando. No PC, algumas empresas desenvolviam para PC, desenvolviam muito bem para PC, sabiam fazer jogos muito bons para PC, começaram a desenvolver jogos para consoles, não saía tão bem. Uma empresa de console que foi fazer um port para PC, não saía tão bem. Daí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, rolou também acordos comerciais, a Square ficou muito tempo com a Sony, depois de ter passado tanto tempo quanto com a Nintendo, abraçada, amiguinha, agora a Square tá aí, ó. Gente, faço jogo pra todo mundo é amigo. Pela facilidade também que aconteceu. As novas plataformas são na arquitetura x86, que é a mesma arquitetura da maioria dos PCs. E aí você pensa que agora desenvolver para PC se tornou mais difícil do que se desenvolver para essas plataformas, porque você pensa que quando você está desenvolvendo para um PlayStation 4, você tem uma configuração e você tem que fazer o jogo rodar naquela configuração. Você tem um Xbox One, você tem aquela configuração para fazer o jogo rodar. No PC, você tem que fazer o jogo rodar na configuração X, Y, Z, W, T, Q, U, R, S. Então o que geralmente as desenvolvedoras fazem é, vamos fazer para PC? E daí uma das configurações que a gente já está fazendo para PC, já que a gente tem... Gente, é muito complicado. Vocês têm que parar para pensar que é muito complicado. São plataformas diferentes. Você está fazendo um jogo. Você tem que fazer isso rodar bem em todas as plataformas. Imagina o processo de teste, Q&A, Quality Assurance, né? De beta testing, de alpha testing, quanta gente se mata lá de programador para fazer, se eu mexer aqui, tirar um pouco dessa sombra, vai rodar um pouquinho mais liso aqui nesse console. Imagina a quantidade de nuance que isso envolve para um desenvolvimento de jogo e o trabalho e a dificuldade que é isso. Então me explica o que aconteceu no ano passado, quando a gente teve algumas versões para PC canceladas, depois de anunciadas, no caso, Tony Hawk 5, a gente teve uma questão do Mortal Kombat que foi bem Mortal adiado. Kombat, sim. Mortal Kombat foi Play bastante... 3, Teve dois casos É. muito grandes, que foi o Sem Arkham contar Knight... isso. Sim, o Batman, né? E o Batman Arkham Knight e o Mortal Kombat X... Não, X? Foi. X. Esses dois jogos é interessante você parar pra pensar que eles foram jogos feitos pela mesma produtora, né? A Warner Games. A mesma E publisher. a mesma publisher. E eu acredito que há algumas empresas cuja ênfase não é no PC. Tem empresas que, notoriamente, ao longo do tempo, focaram seu desenvolvimento nos consoles. Caso, de fato, aí, que agora está mudando, mas por muito tempo a Ubisoft focou muito mais nos consoles do que nos PCs. Agora as coisas estão mais fluídas, ela está fazendo multiplataforma muito mais tranquilamente, mas por muito tempo a Ubisoft focava muito mais seus jogos nos consoles. E eu acredito que seja uma estratégia da empresa daí. A estratégia da empresa, da Warner especificamente, é focar nos consoles. E daí a gente rolou um monte de conversa de bastidores, de que o teste de qualidade ali não rolou bem, na questão do Arkham Knight, porque foi terceirizada a versão para PC, no caso do Arkham Knight. Quer dizer que, então, no caso, a gente teve uma produção invertida. aí. Produção invertida. O foco da produção Era nos consoles. no Arkham Knight foi nos consoles. O foco da produção no Mortal Kombat X também foi nos consoles. Natural, porque são jogos pensados para joystick, para joystick, joystick, né? exato, obviamente, é super natural isso. Assim como o XCOM foi lançado primeiro para PC, porque o foco dele é mouse e teclado, e ele funciona maravilhosamente bem no mouse e teclado. Mas pode ter certeza que quando o jogo estiver redondinho, eles vão dar um jeito de fazer esse jogo rodar no controle, porque ele foi muito bem recebido pela crítica, tem muita gente
gente querendo jogar, e daí eles liberam pra ganhar mais dinheiro. Eu quero jogar. Faz todo sentido, e daí eles liberam com DLC, Game of the Year, versão pra Xbox One, versão pra PS4. Ótimo. Focos de desenvolvimento fazem todo sentido. O Street Fighter V, não sabemos ainda se foi um foco de desenvolvimento no PC ou se foi no PS4. A questão é que tá rodando bem nas duas plataformas. Mas há quem indica que ele roda melhor no PC, né? É, Especialistas, ouvi né? profissionais Então, falando que a versão de Só PS4 que, tá muito inferior. então, só que... Ou que a PC tá muito superior. Muito Ou que a PC superior. tá muito superior, exatamente. Aí o ponto Depende depende mas daí da o ponto é perspectiva. outro. O PC rodando... Daí você vai pensar, um cara rodando num PC que é pior do que um PS4, talvez não esteja dizendo isso. É verdade. Agora, se Agora, o tem um cara, PC, quando a gente vai levar no... Porque é o grande ponto da indústria, né? A gente sempre olha, quando a gente pensa no PC, no topo do topo do topo do topo, que pouquíssima gente vai jogar daquele jeito. E daí no top de linha, na melhor dos PCs do mundo, com monitor 4K e PC 3 da placas NASA, de vídeo, o bom e velho PC que roda Crysis. Ainda, né? Ainda, até 10 anos hoje. depois. Até a hoje. gente tem um PC, né, Marcola, de pagamos $10.000 no PC e não roda Crysis ainda. Cara, não, A gente chega lá, Crytek, calma. eu monto nele e saio dirigindo ele, mas ele não roda Crysis. Faz Mas enfim. café, né? Exato, faz Cappuccino. café, com certeza. Aí é outra história, porque daí você tá fazendo uma comparação injusta. É injusto você comparar o melhor PC do mundo que 10 pessoas vão ter, porque elas gastaram 10 mil reais, 15 mil reais num PC, com o PS4 que as pessoas estão comprando por 2 mil reais ali. E com certeza tem uma configuração de hardware muito inferior a um PC top de linha. E aí é uma questão também de você ter bom senso. Bom senso. Quando cai para PC, dá problema no PC, aí a gente fica meio desconfiado. Aconteceu alguma coisa nesse desenvolvimento desse jogo que não foi muito certo. Provavelmente eles focaram nos consoles, o que não tem problema algum. Só que se eles não tinham uma versão otimizada para PC, faça como a Ubisoft, lança 2, 3 semanas depois. A Ubisoft demora para lançar as versões para PC dos jogos dela, mas a maioria dos casos não dá problema. Quando dá problema é por conta de DRM. A Ubisoft é uma empresa ainda muito preocupada com pirataria. Ela agora não mais, mas até alguns anos atrás ela usava muito DRM. Ela parou com isso, aceitou que isso não é uma coisa boa para a indústria. A sigla DRM é Digital Rights Management, gerenciamento de direitos digitais. Higiene Não é- também é cultura. Não é aquele curso da FGV, tá? Não é Vocês aquele acham? curso da FGV. Isso é um trâmite, um esqueminha ali dentro do software para fazer ele evitar que ele rode de maneira pirata. A Ubisoft tentou vários DRMs diferentes, em alguns casos, em alguns Assassin's Creed, ela inclusive criou servidores no qual você precisaria estar sempre online para jogar, e daí os piratas fizeram o servidor deles e as pessoas iam jogar no servidor pirata. Aconteceu muito que a Ubisoft já percebeu, a gente está afetando os jogadores que pagam mais do que os jogadores que pirateiam, vamos parar com isso. Vamos deixar tranquilo. O DRM agora é só a licença do o Serial Code, o bom e velho Serial Code, que quem joga no PC lembra como é abrir a caixinha e digitar o códigozinho para ter o registro. Quando eu online. jogava Day of the Tentacle, que era de 6 disquetes, Uhum. né, aqueles disquetes, não tinha esse serial. Um dia a gente vai fazer um post só sobre DRMs, porque tem DRMs muito legais. O Prince of Persia era um código que você tinha no meio do manual, que se você tinha que... Lembra que você ficava num deserto? Sim. Tinha um manual do jogo. E tinha uma senha no manual do jogo que você tinha que usar no templo lá. Senão No você Prince of Persia encalhava, 2. né? Prince of Persia 2, isso. No Você Another encalhava. E World, você encalhava. no E isso é um DRM, de certa forma. Porque as pessoas que pegavam e copiavam o disquete do Prince of Persia 2 e a outra pessoa ia jogar, ela não ia ter um manual pra jogar, e daí ela encalhava. Então, tem toda uma manha aí no então DRM. vou te contar, então. O Out of This World, o Another World, sei lá o nome. Depende de onde você tá. Um parente meu, que eu não vou citar nomes, ele tinha a versão pirata. Meu tio, posso falar? Aquele meu amigo de terceiro Não, grau. era meu tio. Que não ele tinha... sou eu. É que naquela época não tinha onde comprar um Sim, jogo não, de no Brasil PC, não tinha mesmo. Sei lá, início da No Brasil década de não tinha 90, 89, não Você tinha. jogava a demo na Eu revista era, do muito CD-ROM. eu era muito criança também, então não lembro se tinha algum lugar, não vou me recordar assim, mas ele tinha uma versão que não era. E ele xerocou o manual, porque eram diagramas antes de jogar o jogo, o Out of This World, que tu tinha que ver. Não, apareceu um código na tela, tu tinha que procurar o mesmo código e colocar símbolos. Eram símbolos bem pixelados, assim. Então eu lembro de, a página 2, aí tinha lá. E era um xerox, ele xerocou e pra poder jogar. Então a gente ficava olhando, folha tal, código tal, eu conseguia jogar. Tá vendo, gente? A vida era muito dura. Era muito E diferente. vocês reclamando. Mas enfim, e é isso. Daí, hoje em dia, como a arquitetura do PlayStation 4, do Xbox One e do PC é a mesma, a facilidade de desenvolver para todas as plataformas é maior. Isso garante que, por exemplo, um jogo que tivemos problemas para jogar na versão para PC quando ele foi lançado foi Dark Souls original.
que rolou um baixo-assinado do pessoal de PC falando a gente quer muito jogar esse jogo, gente. E a From Software, muito maneira, uma empresa muito legal, como ela falou, ok, nós vamos fazer uma versão para PC para vocês. E foi sofrido para eles fazerem essa versão para PC. O jogo veio cheio de problemas. Cheio de problemas que eram inerentes ao fato de você ter desenvolvido um jogo especificamente para 2 plataformas e tentar converter ele para outra plataforma que na época não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ok, o Xbox 360 e PC sempre foram mais próximos. Até tanto que foi lançado o Dark Souls com o bom e velho Games for Windows, que era basicamente uma plataforminha que você tinha que se conectar antes de começar a jogar, e isso causava um monte de outras dores de cabeça. Enfim, hoje em dia é mais fácil desenvolver multiplataforma. E sendo mais fácil, os desenvolvedores... Mais fácil sempre a gente quer dizer mais barato. Ah, sim. E mais barato quer dizer que os desenvolvedores vão olhar e falar, se eu investir X, quanto que eu vou lucrar na versão de PC? Porque no fim, realmente, é só sobre dinheiro. Aí se você for para pensar, por que que o Mortal Kombat X foi desenvolvido com prioridade nos consoles, causou problemas na versão de PC e agora eles não estão lançando o segundo DLC, o segundo pack, para a versão de PC? Muito, obviamente, porque a versão para PC não vendeu bem. Se a versão do PC não vendeu bem, por que a gente vai continuar investindo nessa versão? Por que a gente vai otimizar um negócio que já teve problema para otimizar para essa versão de PC, para lançar esse segundo pack de DLC, que já provavelmente vai dar um monte de bug, um monte de dor de cabeça pra gente? Pra que se dá o trabalho? Pra que se dá o trabalho se não vende bem? Isso aí. E é isso, gente, é assim, desculpa, mas a realidade é essa, é comercial. Quando as empresas perceberem que fazer cross-platform, além do multiplataforma, fazer cross-platform, como o Smite já está fazendo, que você pode jogar do PC para o Xbox One, ou Portal 2 fez um tempo atrás, do PlayStation 3 para o PC, agora o Street Fighter V, e vai rolar com outros jogos, pode ter certeza, cada vez mais jogos vão usar cross-platform, tanto MMOs, tanto jogos online quanto jogos offline. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Porque dá dinheiro. E no fim das contas, essa é a grande verdade. Vocês estão brigando enquanto as empresas estão pensando como lucrar. E elas não estão erradas. E vocês brigar de maneira saudável, como o Pablo disse, também não é errado. Essa rivalidade incentiva eles a continuar fazendo jogos legais. Isso aí. A discussão já atravessou 1 hora de então, duração. vamos embora. E se nosso diretor não avisa, a gente está aqui falando até a noite. Eu estou com fome. Eu também tô com só fome. quero, pra finalizar, eu queria falar uma coisa só. Então, Uma vou só? falar pra você ali que tá olhando na câmera, ou você que está ouvindo, você comprou um PlayStation 4, você acertou na sua compra. Você comprou um Xbox One, você acertou na sua compra. Você que não tem nenhum dos dois, mas tem um PC de jogos, você acertou na sua compra. Você que tem um Wii e gosta dos jogos, você acertou na sua compra também. E o Wii U? Tô brincando. Wii U, desculpa. Ah, bom. Entendeu? Então você acertou, então fica Acertou. tranquilo, relaxa. Todos os jogos, todas as plataformas O trazem jogos Sonic não legais. vai sair pra Super Nintendo, o Mario não vai sair pro Mega Drive, então vai ser a mesma Calma, coisa. já saiu. O Petrol já saiu. Ah, é? Putz, então não vai. Entendeu? O Uncharted não vai ser no Xbox. Entendeu? E o Halo não vai sair no PlayStation. Calma, gente, é assim que funciona. Funcionou sempre. Escolhe as franquias que você ama. E não importa qual franquia que você ama, você está certo quando você escolhe uma franquia pra amar. O Sonic saiu no Super Nintendo. Ah, o jogo Não, de no Super Olimpíadas, Nintendo, né? saiu mais pra frente. Ah, bom, então não errei. Ufa, já, porque eu já o sei Sonic que eu tava... Color saiu pra Nintendo. Ah, não, eu falei Sonic- Super Nintendo. Então Tá tá bom. bom. Então tudo bem. Eu até fiquei aqui, nossa. Tá bom. Chega de falar dessa coisa. Chega, eu Chega, quero- Parem cansou? de brigar! Então vamos dar tchau, só que antes de dar tchau, nós temos a sessãozinha marota e maneira das dicas e comentários dos leitores. Dicas e comentários dos leitores. Cadê a vinheta, diretor? Dicas e comentários. Tchan, tchan, tchan. Dos leitores. Tchan, tchan. Primeiras dicas ou os comentários? Primeiras dicas. Agora eu fiquei primeiras confuso. dicas. Primeiramente, Dicas as e dicas. comentários. Eu vou dar minha dica muito rápido. Jogue XCOM 2. Se você não jogar XCOM 2, você é um boboca. Mas ninguém tem esse PC pra jogar. Mas o Marcola. PC, você pode rodar no PC, o notebook Pense Bem da Tectoy roda XCOM 2. Roda mal, mas O roda. computador da Xuxa O também? O PCzinho da PC do Xuxa. milhão, do PC do show do milhão. Eu sou jogador de Dota, gente, e quando a gente vai jogar Dota e o cara demora muito pra carregar o jogo, porque tem o tempo de loading de todos os jogadores, e a gente começa a mandar, ô, PC da Xuxa! Aí
o notebook, pense bem. Então, é uma zoeira saudável, tá? Super, né? Vocês acham que briga entre consoles é feia? Vai ver o que os caras de LoL falam do Dota e vai ver o que os caras de Dota falam do LoL pra você ver o que é coisa vale feia. um podcast Isso só vale um pra esse podcast. assunto. Outro tipo de rivalidade. Vamos chegar lá. Enfim, joga XCOM 2, é isso que eu tinha que falar. Qual é a sua dica mesmo? A minha dica é um jogo muito legal, de um bichinho vermelhinho, feito de lã, Olha como chamado Yarny. olha você como é que é. Você é muito, como é que se diz? Aquela pessoa que não quer se comprometer com nenhum lado. Você tá falando de um jogo multiplataforma. Multiplataforma, Que claro que bonito. todos podem jogar. Isso aí. Estou falando de Unravel. Unravel, um jogo muito legal, um jogo curto, né? 5, 6 horas acho que acaba. Mas Pra é mais, muito... hein, cara? Pra mais, não, pra Você mais. encalhou que eu vi. Eu encalhei, claro, então vai ser mais tempo pra mim. Mas eu acho que é um jogo que, além de ter quebra-cabeças legais, ele te faz contemplar um pouco a parte de... Um pouco que tu falou até de Firewatch e de The Witness. Um pouco tu tá sozinho, tu tá buscando alguma coisa, e tu começa a enfrentar algumas coisas no mundo e ver, né? Tu superar obstáculos e tentar relembrar coisas daquela pessoa, né? Assim, então, eu não quero dar muito spoiler. Um jogo que te faz pensar, né? Um jogo que te faz pensar tanto no desafio que tem, porque tem quebra-cabeças bem interessantes que tu usa lã, tem que saltar, amarrar a lãzinha para criar uma pontezinha ou criar um lugar para saltar. Mas é um jogo muito bonito, nitidamente feito com coração mesmo, assim. É difícil ver um jogo que é feito com Eles coração. avisam no começo do jogo, Eles né? avisam, mas assim, tu sente mesmo, assim, que foi feito com coração, é bonito. Então, assim, independente do videogame que tu tiver, ou plataforma que tu tiver, joga Unravel, que, cara, é muito legal. O preço tá bacana, né? É um preço jogo full, né? Acessível em todas as preço mais acessível. plataformas. Vale a pena, é bonitinho, amigável e, tipo, é um personagem muito que tu fica querendo abraçar e pegar e legal. Isso aí. A minha dica, ela não é tão política assim, porque eu estou falando de um exclusivo de plataforma, mas ele pode ser jogado no PC, que é o Firewatch, já falei dele. Sonista! Sonista. Desculpa. Não, eu gosto de bons games. Se você não tiver o PlayStation 4, joga no PC, ele não é tão pesado assim. Roda no PC, pense bem. E não tá tão caro assim no PC quanto... Eu acho que não chegou a PSN brasileira ainda. Sony Brasil, Tá cadê chegando. o Firewatch? Tá chegando, gente. Calma que tá chegando. Seguinte, é um jogo muito legal, porque ele te faz pensar, ok? E ele é muito compacto. 5 horas de jogo, você terminou ele 2 vezes. Mas ele vale, porque a gente está cada vez mais... estamos muito estimulados hoje por empresas pequenas que se preocupam muito com história e experiência, muito mais do que com mecânica, jogabilidade. Eles não têm recursos. Esses pequenos estúdios não têm recursos para criar uma super engine ferrada e tudo mais, mas eles normalmente são caras que desenham muito bem e caras que escrevem muito bem. É assim que começam hoje os estúdios de games. Um cara que é muito talentoso com a arte, um cara que tem umas ideias muito boas. E a Campo Santo, que é esse pequeno estúdio, é isso, cara. São caras muito bons de design, o jogo é muito lindo e é um enredo incrível. E eles tiveram a sorte de pegar atores, dubladores muito bons, então eu joguei há uma semana, eu ainda estou pensando naquele casal de protagonistas, no que eles falam, eu queria continuar a vê-los. É um tipo de história assim que você entra naquela floresta ali, entra na realidade do protagonista e você não quer sair. E quando o jogo acabou, eu fiquei triste, porque não só porque a vida dele é realmente difícil, mas porque eu me identifiquei com muitas coisas ali, e também porque ela acabou e eu nunca mais vou saber daqueles caras. Quando um jogo te faz pensar sobre a sua própria vida, é um jogo que ele merece uma atenção, mesmo porque o que ele significou para mim talvez não signifique para você, vai significar coisas diferentes. Para o Marcos, ele acabou de terminar o jogo, é outra coisa. Eu achei interessante do jogo pouco que eu joguei, né? Eu joguei muito pouco, mas assim, tu foi me mostrar. Eu achei interessante as questões de diálogo, assim, tem um diálogo que tu tem que responder e tem umas opções e tu fica realmente pensando, as opções de resposta... O que eu falaria nessa ocasião, falaria, né? E aí eu fiquei pensando, putz, o que eu falo? Eu fiquei pensando e acabou o tempo, e aí eu não... Acabou aquela opção, né? E aí, não vai responder, cara? Ou fala assim, tá, entendi seu silêncio. Uma coisa assim, é interessante isso, porque são questões... Pra eu ficar pensando... Eu jogo os games da Telltale, né? Game of Thrones e tal. Walking Dead. Tem ali as respostas... Eu consigo pensar rápido na reação. No Firewatch, não. Eu fiquei pensando e, cara, o que eu respondo agora? E difícil. passou o tempo. O que Jesus faria, né? Eu acho, o meu ponto é, jogue Firewatch, e eu acho que o Firewatch vence e ganha qualquer batalha no diálogo.
São alguns dos diálogos mais bem escritos que eu já encontrei nos videogames. Muito É bom. muito raro você encontrar diálogos nessa qualidade. Inclusive em jogos focados em narrativa, eu diria que poucos têm uma qualidade de diálogo tão boa quanto. E a interpretação dos atores Sim. faz esses diálogos ficarem ainda melhores. E Acho com- que- é, Não, muito porque é um jogo pequeno, então acho que eles puderam focar e deixar um negócio muito caprichado, sabe? É uma história muito fechadinha, o diálogo é perfeito, não tem nada fora do lugar, o jogo dá umas travadas, eu vou colocar isso no meu review, mas assim, dê chance a jogos pequenos que fazem você pensar e sentir coisas, isso vale a pena. E jogue logo antes que, né, algum time na China contrate esses caras, já que eles são tão bons, né? Contrate os caras da Campo Santo, cria uma empresa gigante, aí a gente não tem mais nenhum Firewatch, né? É, a gente Acontece gosta com aquele time aqui de São Paulo, né? O que aconteceu, né? Foi todo mundo pra China. Ó. Ah, aquele time lá. Aquele time lá. Enfim, vamos terminando aqui, mas antes a gente vai ler alguns dos seus comentários que você mandou pra gente através do maravilhoso e-mail. Qual e-mail estamos usando? Porque eu estava É, de férias. Bom, eu tomei bronca porque eu tô divulgando o e-mail errado, mas eu não quero saber, porque o e-mail certo talvez não funcione direito. Exato. É higienebrasil@ign.com. Mande e-mails. Repita. higienebrasil@ign.com. Mande e-mails. Isso. Enfim, e mande e-mails e mande comentários na seção de comentários das postagens que nós também lemos e podemos ler aqui. Eu tô aqui com o e-mail do Gabriel Heleno e ele veio falar que tá gostando do podcast Obrigado. e bacana, tudo mais. Ele mandou algumas sugestões pra gente de temas. Um dos temas que ele sugeriu pra gente, e é bacana, é muito interessante, é jogos com Early Access no Steam e como isso é um antro de problemas e bugs e até alguns casos até hackers usando jogos Early Access para hackear computadores e todas essas coisas que estão acontecendo com a polêmica de tantos jogos independentes sendo lançados no Steam, o Steam ter virado uma plataforma muito difusa. Um dia a gente vai falar sobre isso, viu, Acho que a Gabriel? discussão de Eu acho betas uma também, a discussão necessidade dos beta É, que testes tá tudo que também tem beta, é né? exato, envolvido Até nisso. jogo meio Exato. single player Uhum. tá tendo beta, né? Quando que o jogador virou beta tester, né? Esse é o ponto. Sem ganhar por isso. E É, sem sem ganhar por isso. Estamos de olho, indústria dos games. É, antigamente. E ele quer falar de outra coisa que são as odiadas DLCs que as empresas atualmente adoram e Odiadas? até anunciam antes mesmo do jogo ser finalizado. Eu Odiadas? gosto de DLC. Tem cara. DLC legal pra Tem caramba. DLC legal, tem surpresinha. DLC ruim, tem DLC mais ou menos. Não dá pra generalizar. Não dá pra generalizar. Não. É aquela coisa, mais ou menos. Gabriel, muito obrigado. Fico muito feliz por você ter mandado sua mensagem. Continue acompanhando a gente. Por favor. Tá na hora de dizer adeus. Eu estava com saudades de vocês, admiti. Tô aqui de volta no IGN Hype. Semana que vem, obviamente, tem mais. E para tudo que você precisa saber sobre games, cinema, Pablo Miyazawa, você acessa o IGN Brasil. Eu sou o Marcos Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, como diria o Fausto Silva. E, como sempre, não acredite na hype. Don't